Olá, bom dia. O presidente do Senado, Renan Calheiros, vai se reunir hoje com o ministro do Planejamento, Romero Jucá, para tratar da agenda prioritária do governo aqui no Congresso. A jornalistas, Renan afirmou que vai conversar sobre o assunto na semana que vem com os líderes partidários. A minha ideia é já a partir da próxima semana fazer novamente uma visita aos líderes partidários para, de novo, recolher as prioridades de modo a, com ela, nós podermos encaminhar uma agenda para o Brasil. E estamos também aguardando, e eu acredito que essa decisão virá rapidamente, a indicação pelo presidente da República do líder do governo no Senado Federal, que será o elo, a interlocução permanente que nós precisamos ter com o Executivo. Nós votamos na comissão especial 25 matérias importantes, mas é chegada a hora, em função da circunstância que vivemos, de atualizar aquela agenda, de redefinir prioridades, e por isso eu vou conversar com os partidos. A primeira medida provisória do governo interino já recebeu 433 emendas. É a MP da reforma administrativa que já está valendo, mas tem de ser confirmada e pode ser modificada pelo Congresso Nacional. No plenário, reações à primeira medida provisória do governo interino, a da reforma ministerial. Que condescendência nós temos que ter com um governo que, em sendo interino, tem a proeza de, em menos de uma semana, cortar a presença de mulheres e negros nos ministérios, extinguir a Previdência Social. Vai representar uma economia de palito, é muito mais simbólico do que realmente se fazer a economia. Nós temos que entender que o governo se formou em 15 dias, em uma semana. Algumas correções com certeza serão feitas ao longo dos próximos dias e dos próximos meses. De 32 ministérios com Dilma, o governo interino de Temer passa a ter 23. A MP 726 extingue 9 órgãos: a Controladoria Geral da União, a Casa Militar, as Secretarias de Portos, Aviação Civil e Comunicação Social, os Ministérios das Comunicações, Desenvolvimento Agrário, Cultura e a pasta da Igualdade Racial, Mulheres e Direitos Humanos, que agora faz parte do Ministério da Justiça e Cidadania. Sinalizou claramente que as políticas sociais não são prioridades desse governo, muito pelo contrário, estão sendo rebaixadas. Não basta trocar o nome de ministério para secretaria, é preciso extinguir a estrutura. As pastas extintas foram incorporadas a outras estruturas. Surgem os Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, dos Transportes, Portos e Aviação Civil, da Indústria, Comércio e Serviços e o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, para cuidar de políticas como Bolsa Família e Reforma Agrária. A fusão provocou críticas até entre aliados. Quando o governo federal coloca essa agricultura familiar no Ministério do MDS, Desenvolvimento Social, você está renegando essa força econômica produtiva a um programa social do governo, o que na verdade não é. Ciência e tecnologia, junto com comunicações, também não agradou a alguns senadores. Eles querem explicações do governo interino. Algo que não inspira credibilidade, porque se com um ministério já não havia uma boa administração, com 2, e não serão as verbas repartidas, quando nem mesmo para a ciência e tecnologia elas eram direcionadas. A Previdência saiu do Ministério do Trabalho e foi para o da Fazenda. A Previdência talvez seja o maior problema hoje das contas fiscais. Portanto, nada mais natural do que estar engajado dentro do Ministério, que tem hoje como objetivo principal equilibrar as contas do governo brasileiro. A Previdência é política de direitos humanos. É um dos sistemas que mais melhora a qualidade de vida dos homens e mulheres a partir do momento que estão envelhecendo. Não é uma política de mercado. Também houve mudanças no Palácio do Planalto. A Casa Civil e as várias secretarias da Presidência foram reunidas na Secretaria de Governo e no Gabinete de Segurança Institucional. A extinta Controladoria Geral da União se transformou no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle.
Mas de todas as mudanças, a de maior repercussão foi o fim do Ministério da Cultura, que passa a ser uma secretaria dentro da pasta de Educação. Artistas e servidores ocuparam pelo menos 10 sedes do antigo MINC, se manifestaram em shows e divulgaram uma carta de protesto assinada pela Associação Procure Saber, que reúne músicos como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Milton Nascimento. Eles consideram o fim do Ministério da Cultura um retrocesso. Senadores abraçaram a causa. Na Comissão de Educação, nós aprovamos a convocação, isso mesmo, a convocação do senhor ministro da Educação, Mendonça Filho, do governo interino, para que ele traga explicações do porquê da extinção de uma pasta fundamental para as políticas do país. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que pediu ao interino Michel Temer a volta do Ministério da Cultura, por meio de uma emenda na medida provisória. E o presidente sanciona. É evidente que se o presidente não quiser sancionar, nós vamos ter dificuldade, mas o presidente sanciona. Por enquanto, o presidente interino confirma a fusão do Ministério da Cultura com o da Educação. Na terça-feira, às 10 horas da manhã, será realizada a sessão do Congresso Nacional. Na pauta deve estar a proposta de revisão da meta fiscal com elevação do déficit de 96 bilhões de reais para cerca de 150 bilhões. A Comissão Mista de Orçamento espera que o governo envie os novos números no máximo até segunda-feira. A expectativa do presidente da comissão, deputado Arthur Lira, é votar a proposta do novo governo até amanhã de terça-feira. As conversas que nós ouvimos é que o déficit pode variar entre 118 e 150 bilhões. O que é importante é que o número que vier venha realmente com exatidão, com tranquilidade, para que a população, o mercado, todos que dependem dessas informações tenham a segurança de que o número é esse, a dificuldade será essa e que nós temos que enfrentar esse momento. Então, a nossa expectativa é que o governo realmente venha com números confiáveis e essa é a nossa esperança e a nossa confiança no governo. Confira agora a agenda das comissões do Senado que se reúne nesta manhã. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária tem reunião daqui a pouco, às 8 horas. Será feita uma audiência pública sobre o combate ao desperdício de alimentos. E a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública com representantes de associações de defensores públicos. Eles vêm debater as matérias de interesse da categoria que estão no Senado Federal. O Senado começa a examinar nos próximos dias a medida provisória que autoriza o ingresso forçado de agentes de combate a endemias em imóveis abandonados em ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. A matéria foi aprovada nesta quarta pela Câmara dos Deputados. A Câmara aprovou ainda a MP que aumenta de 30 para 210 dias o prazo para distribuidoras de energia assinarem aditivo de contrato com o Ministério de Minas e Energia para prorrogar a concessão do serviço. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.